Vocês reclamam, mas é o que mostram as nossas análises. O iPhone 12 Pro Max é um dos melhores smartphones dos últimos meses. Ele é caro demais, mas é difícil encontrar defeitos graves nele. O Edge Plus foi a volta triunfal da Motorola ao topo. Um smartphone atualizado em hardware, ousado no design e muito caro também, mas que já teve uma boa queda de preço. São dois concorrentes bem comuns lutando pelo seu bolso. E se você ficou curioso para saber qual aparelho leva em qual categoria, siga a gente nesse comparativo do tudocelular.com. Em um detalhe, esses dois celulares são parecidos, o módulo de câmeras. Embora seja quadrado no iPhone e em pílula comprida no Edge Plus, ambos possuem câmeras separadas, saltadas e cheias de relevos. No restante, diferem bastante. O Edge Plus é mais comprido e grosso, porém mais leve e estreito. Tem a traseira e a frente bem curvas nas bordas, mas é mais retangular. Já o iPhone 12 Pro Max tem a traseira e a frente completamente retas, embora os cantos sejam bem arredondados. Eles possuem traseira em vidro resistente e enquanto a moldura do Edge Plus é em alumínio com uma grossa camada de tinta, a do iPhone é em aço inoxidável, brilhante e reto. Apenas o aparelho da Apple tem certificação IP68 contra água e poeira, enquanto que o Motorola traz apenas aquela tradicional repelência a respingos d'água. A pegada do Edge Plus, por ser mais estreito e arredondado, é também mais confortável. A traseira do iPhone é fosca, enquanto que a do seu rival é brilhante com efeito holográfico roxo. O pequeno notch na lateral esquerda do Motorola é muito mais discreto do que a faixa que a Apple ainda insiste em seu design. Nenhum deles é dual SIM ou aceita microSD, mas o iPhone 12 Pro Max tem a possibilidade de ter mais um eSIM. O iPhone também tem apenas o Face ID como biometria. É fácil, rápida, mas tem problemas com máscaras, enquanto que o Edge Plus tem a biometria abaixo da tela e até que é rápida. Por fim, o Motorola tem a conexão USB-C mais popular do que a restrita Lightning. Eles acabam então empatando aqui em construção. Na tela, percebemos que a Apple investiu em qualidade, enquanto que a Motorola apostou mais na estética do seu display curvo. Tão curvado que a tela cai para as laterais, causando faixas escuras e dificuldade de visão. Em formatos diferentes, temos as mesmas 6.7 polegadas em ambos, com também a mesma definição Full HD+. A proporção tela-corpo é obviamente maior no Edge Plus, que é um OLED contra uma Super Retina XDR OLED da Apple, que tem HDR10, Dolby Vision e o True Tone, que ajusta a tela de acordo com o ambiente. O Edge Plus tem o HDR10 Plus, trazendo também cores mais vívidas para alguns conteúdos em streaming e ainda conta com a tela de 90 Hz, deixando os jogos e a interface do aparelho mais fluida. Suas cores são mais saturadas e pendem para tons mais frios. A tela do iPhone 12 Pro Max tem uma calibração superior e embora o display da Motorola seja de ótima qualidade, a Apple conseguiu também trazer um excelente display, que também é mais brilhante aqui, então é por pouco, mas o ponto da tela fica para o iPhone 12 Pro Max. Na parte de áudio temos mais surpresas. O que não surpreende é o fato de não termos mais conexão P2 no iPhone, uma coisa que foi mantida pela Motorola no seu topo de linha. Mas choca não vir mais fones de ouvido na caixa da Apple. Os fones da Motorola são decentes e até confortáveis, mas a gente esperava alguma coisa de maior qualidade pelo preço do aparelho. No som externo, os dois são estéreo e nenhum deles deixa a desejar. Em volume e potência, os dois são equivalentes e em qualidade o iPhone 12 é pouca coisa melhor do que o Edge Plus, que fica logo atrás. O iPhone tem um som um pouco mais encorpado, enquanto que o Motorola capricha nas vozes, sendo os dois ótimos para músicas e filmes. Então esse aqui é um ponto que fica com o Motorola Edge Plus. Aqui nós temos o primeiro tropeço da Motorola. O Edge Plus ele sai da caixa com o Android 10, que é bem atualizado para sua época de lançamento, que foi ano passado. O iPhone 12 Pro Max chega com o iOS 14, que é a última versão do sistema da maçã. Porém, enquanto o topo de linha da Motorola só vai ter duas atualizações para os Androids 11 e 12, na Apple a gente pode contar com pelo menos aí uns 5 anos de updates, que é uma comparação bem ruim entre eles. Nos sistemas como um todo, os dois rivais aqui prezam pela simplicidade. A Apple só agora que vem inserir algumas personalizações no seu sistema, como widgets, vindo também com a gaveta de apps. A Motorola tenta manter o seu sistema o mais próximo do idealizado pela Google e adiciona algumas funções pelo seu aplicativo Moto. Então tem aquela coisa, né, que a gente já conhece, de balançar o aparelho para abrir a câmera, captura de tela aprimorada e até atalhos especiais que aproveitam a curvatura da tela. O iPhone é fluido e bem padronizado, sendo que os dois são de fácil aprendizado. Para as conexões, os dois são 5G, tem Wi-Fi 6, NFC e GPS. A diferença fica no Bluetooth, que é 5.1 e mais novo, né, no Edge Plus, contra o 5.0 do iPhone. Mais atualizações deixam esse ponto para o iPhone 12 Pro Max. Os conjuntos aqui são bem atualizados. O Edge Plus vem com o Snapdragon 865, acompanhado de 12 GB de RAM
e 256 GB de espaço. Enquanto isso, o iPhone traz o mais recente chip Apple A14 Bionic com 6 GB de RAM e espaço que vai de 128 a 512 GB. Nos benchmarks, os dois têm números ótimos, mas o iPhone é quase 10% superior. Já nos nossos testes padronizados de abertura de aplicativos que nós executamos em todas as análises, o smartphone da Apple se sai mais de 50% mais veloz que o seu rival. Isso não é porque o Snapdragon 865 seja assim tão inferior, isso aí é mais por causa de uma falta de otimização do aparelho da Motorola, que o deixou mais lento até que o Snapdragon 855, mas esse se recupera nos jogos ao oferecer a tela de 90 Hz. Na fluidez, os dois rodam qualquer jogo sem problemas e são ótimos para jogatina. Só que o iPhone tem aquela tela comum de 60 Hz e não oferece a mesma experiência. Ainda assim, é um ponto claro para o iPhone 12 Pro Max. O Edge Plus não é assim tão mais espesso à toa. Dentro dele tem uma bateria de 5.000 mAh, enquanto que do lado da Apple, o iPhone diminuiu o seu número de bateria em relação à geração anterior e tem 3.687 mAh. Porém, o mais intrigante nisso tudo é que o iPhone 12 Pro Max consegue render praticamente as mesmas 20 horas e 45 minutos do seu concorrente nesse comparativo. Isso é mais uma amostra da falta de otimização do celular da Motorola, embora a gente também precise considerar aqui a tela de 90 Hz que acaba gastando mais. Na hora da recarga, o Edge Plus traz na caixa um carregador de 18 watts e leva 2 horas e 45 minutos para chegar ao 100%. Isso é quase 1 hora a mais do que as 2 horas do iPhone, só que no caso dele, a gente teve que usar o carregador de 18 watts que vem na caixa do iPhone 11 Pro, uma vez que a Apple não manda mais carregador na caixa além dos fones. Nenhum deles é muito rápido, mas a Apple leva a melhor. Eles têm carregamento sem fio, sendo que o da Apple é magnético e a Motorola apresenta também aquele carregamento reverso. O ponto acaba ficando com o iPhone, que dura o mesmo, com menos bateria e ainda recarrega mais rápido. De cara, o conjunto de câmeras do iPhone parece muito inferior ao da Motorola, que ostenta um sensor de 108 megapixels. Mas será que no geral o Edge Plus é superior? Esse Motorola ele tem essa wide principal de 108 megapixels, cobertura 1.8, PDAF e estabilização óptica, uma telefoto de 8 megapixels com PDAF, estabilização óptica, zoom óptico de 3 vezes e uma ultra wide de 16 megapixels com foco automático e é completado por um sensor TOF 3D. Já o Apple iPhone 12 Pro Max tem uma wide principal de 12 megapixels, cobertura 1.4, PDAF e IBIS, uma telefoto de 12 megapixels com PDAF e estabilização óptica junto a um zoom óptico de 2 vezes e meia, uma ultra wide de 12 megapixels e um sensor TOF LiDAR. Em alguns casos, a câmera da Motorola até consegue levar melhor, como em nitidez de objetos mais distantes e em equilíbrio de cor. A Apple costuma amarelar bastante as fotos dela como um todo. Mas contraste e HDR no iPhone são melhores, ainda mais quando a gente está falando de cenas com partes claras e escuras. O Edge Plus ainda consegue se destacar nas macros porque a sua teleobjetiva consegue se aproximar bem dos objetos e aí ela acaba se saindo melhor do que no iPhone. No restante, o aparelho da Apple come tudo com farinha. A ultra-wide do Motorola sofre contra a luz, faz imagens mais escuras e com cores mais lavadas. Já o mesmo sensor no iPhone é mais parecido com a qualidade do sensor principal e o mesmo acontece na telefoto. Por fim, as fotos à noite ficam apenas razoáveis no Edge Plus, enquanto que no iPhone o modo escuro é um dos destaques dessa câmera e consegue capturar muito bem detalhes e luz do ambiente. O Edge Plus é mais versátil, mas o iPhone 12 Pro Max tem mais qualidade e leva o ponto. Nos vídeos, ambos contam com estabilização óptica e enquanto o Edge Plus grava em até 6K, o iPhone chega a 4K, os dois em 30 fps. O celular da Apple ainda conta com uma gravação em Dolby Vision. No Motorola, a gravação é boa, com foco automático um pouco lento e um áudio capturado alto e limpo. Já o iPhone tem uma excelente captura, trazendo mais detalhes, melhor estabilização e foco mais ágil, mantendo a qualidade de áudio. Outro ponto que fica com o iPhone 12 Pro Max. Chegando nas selfies, temos uma câmera de 25 megapixels com abertura 2.0 no Edge Plus e 12 megapixels com abertura 2.2 no iPhone. A primeira faz vídeos em Full HD, enquanto que a do iPhone chega a 4K com estabilização eletrônica. E aqui é difícil a gente competir com a Apple, já que ela sempre foi muito boa nos retratos. O Edge Plus se esforça, tem boas capturas durante o dia, mas à noite é onde ele mostra suas falhas, e é aí que o iPhone se destaca de novo. Outro ponto das fotos que fica com o iPhone 12 Pro Max. Preço de lançamento absurdamente caro não é uma exclusividade da Apple aqui. O iPhone 12 Pro Max, no seu lançamento, custava R$11 mil a versão mais simples. E iPhone, a gente sabe, não costuma baixar muito. Então, atualmente, ele está aí sendo encontrado por uns R$9.900. O Edge Plus é um pouco diferente. Ele chocou a sociedade brasileira, chegando por R$8 mil, mas hoje já está custando por volta aí dos R$4.300, mais aceitável, embora ainda elevado. A Motorola tem uma tradição em queda de preços e ainda deve ter uma baixa aqui, mesmo que sensível. Nesse comparativo, a maior parte dos pontos está para o iPhone,
Só que a gente está falando aqui de uma diferença de R$ 5.600. Com esse dinheiro dá para você comprar 2 Edge Plus pelo preço de um iPhone. Então o custo-benefício aqui é da Motorola. Então o ponto final é do Motorola Edge Plus. Como a gente esperava, o iPhone 12 Pro Max levou essa por uma boa diferença, mas o Edge Plus não deixou de pontuar. Ele traz um ótimo design, melhor áudio, custando menos da metade. E quem não quiser gastar demais e também não se preocupar aí com muitas atualizações, vai ter um bom aparelho em mãos se comprar. A Apple oferece um pacote completo e cobra caro por isso. Os iPhones têm o melhor preço de revenda e por isso eles custam muito dinheiro. Ainda assim, trazem muitos anos de atualização, boa duração de bateria e câmeras excelentes. Mas e você? Acha que algum outro ponto deveria ter ido para o Edge Plus? Você considera ele assim numa próxima compra sua? Deixa a gente saber aqui embaixo, comenta. E também fica ligado na descrição, a gente deixou links para nossa ferramenta com as melhores ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima!